Oi, galerinha! Aqui é a Procarina. Hoje nós vamos falar sobre o estudo do domínio de uma função. Uma função f de a em b, ela é uma relação que apresenta o domínio igual a e o contradomínio igual a b. Por exemplo, na função f de n em z, definida por 2x menos 10, f de x igual a 2x menos 10. Por exemplo, nós temos que o domínio é o conjunto dos números naturais. E o contradomínio é dado por z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho que o domínio de f é igual a n, que é o conjunto dos números naturais, e o contradomínio de f é igual a z. Só que nem em todas as situações nós temos as mesmas condições, né? Em diversas situações, o contradomínio e o domínio, eles não estão explícitos. Então, não vem definindo, não vem mencionando o conjunto A e o conjunto B, que é o contradomínio e o domínio da função. Então, assim, geralmente, nós só temos a lei de formação da função, a regra da função. E a partir dessa lei, nós admitimos que o contradomínio da função é dado pelo conjunto dos números reais e o domínio da função ele está contido nos números reais. Mas, por que isso, Pro? O que ocorre é que, dependendo da função, temos que analisar aquela função para verificar qual é o conjunto que faz sentido para que aquele domínio esteja dentro dos números reais, pois nem sempre a gente consegue ter um domínio cujo todos os valores dos números reais ele está incluído nesse domínio. Então, assim, o domínio ele é formado por todos os números reais que a variável x pode assumir, de modo que as operações indicadas elas possam ser efetuadas em R. Pro, e agora o que é que eu faço? Vamos ver alguns exemplos, como avaliar e encontrar o domínio de algumas funções. Esta função aqui, f de x igual a 1 sobre x. Então, assim, quando nós temos uma variável no denominador, esta variável, ela não pode assumir valores que anulem o denominador. Então, a função dada por f de x igual a 1 sobre x, o valor de x, a variável x, não pode assumir valores nulos, pois não existem frações nos números reais cujo denominador seja igual a zero. Então, o que é que acontece nesse caso aqui? F de x é dado por 1 sobre x, x tem que ter valores atribuídos diferentes de zero. Então, assim, ele só é possível dentro dos números reais se x for diferente de zero, porque não existe divisão por zero dentro dos números reais. Então, como é que nós escrevemos o domínio de f? Domínio de f é igual ao conjunto dos números reais menos o subconjunto dele, que é formado pelo número 0. Isso eu posso escrever quando a gente tem um conjunto dos números reais menos o número 0, a gente tem a seguinte notação, que é dado pelo conjunto R asterisco, que assume tanto valores positivos quanto valores negativos, mas não pode assumir o valor 0. Outra forma de escrever esse domínio, o domínio de f
é igual a x pertencente a R, tal que x é diferente de zero. Então, para a função definida por f de x igual a 1 sobre x, o domínio da função é dada por x pertencente a R, tal que x é diferente de zero. Por que isso ocorre? Pois não existe divisão por zero nos números reais. Vamos para um próximo exemplo. A função f de x igual a raiz de x. Então, quando nós estamos trabalhando com os números reais, não é possível você fazer raiz quadrada, né, de números negativos. Então, nós não temos raiz quadrada real de um número negativo. Então, para que esse valor aqui, raiz de x, né, para que eu consiga obter a raiz de x dentro dos números reais, x precisa ser maior ou igual a zero. Então, para qualquer valor de x maior ou igual a zero, ele satisfaz a minha expressão. Então, como é que a gente escreve, né, o domínio nessa situação aqui? Domínio de f vai ser igual a x pertencente a R, tal que, vou acertar aqui para ficar melhorzinho de enxergar, x pertencente a R, tal que x maior igual a zero. Ou o domínio de f é dado pelos números reais não negativos, que é R, mais que pode assumir valores a partir do zero. Então, eu tenho essa notação. Outra notação também usada é a notação de intervalos, onde eu posso escrever que o domínio de f é dado por zero, intervalo fechado em zero, pois ele inclui o zero, a mais infinito. Só que com o colchetezinho voltado para fora, que o intervalo é aberto no mais infinito. Então, eu posso escrever de qualquer uma dessas três formas para indicar o domínio da função f de x igual a raiz de x. Vamos para um próximo. Nessa situação aqui, eu tenho uma incógnita e uma raiz no denominador. Então, para valores, né, de raiz quadrada, a gente viu anteriormente que eu não posso ter raiz quadrada de números negativos. Então, x precisa ser maior ou igual a zero. Só que como a raiz quadrada está no denominador, nesse caso aqui, o valor de x precisa ser maior que zero. Deixa eu reescrever aqui, que ficou legalzinho. Então, x precisa ser maior do que zero. Então, eu tenho que o domínio da função é igual a x pertencente a R, tal que x é maior que zero. Outra forma da gente escrever é dizendo que o domínio da função são os números reais positivos, ou seja, não inclui o zero. Quando eu coloco R mais asterisco, eu estou excluindo o valor zero. Então, o domínio da função ele é dado pelo conjunto dos números reais
positivos, pois não está definido em R, frações com denominador zero e raiz quadrada de números negativos. Então, nós temos essa relação. Outra forma que eu poderia escrever é intervalo aberto em zero, porque não inclui o zero, é a partir do zero, até mais infinito. Então, eu posso escrever dessas três formas o domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz de x. Nessa próxima função, eu tenho uma expressão f de x igual a raiz de 3 menos x. Então, aqui eu tenho que fazer a minha resolução dessa expressão. Porque, como eu sei que não existe raiz quadrada de números negativos, eu sei que essa expressão que está aqui dentro da raiz quadrada, 3 menos x, ela precisa ser maior ou igual a zero. Aí eu vou resolver essa expressão. Menos x menor ou igual. O 3 que está positivo no primeiro membro vai passar para o segundo membro com o sinal invertido. Então, menos x maior ou igual que menos 3. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Menos x por menos 1 vai dar x. Como eu tenho uma inequação, eu inverto o sinal quando eu multiplico por menos 1. Então, vai ficar menor ou igual. E o menos 3 vai ficar 3. Então, x é menor ou igual a 3. Então, meu domínio, né, o domínio da função, vai ser dado por x pertencente a R, tal que x é menor ou igual a 3. Eu posso escrever na forma de intervalo, onde eu vou ter menos infinito até 3. Como 3 inclui, eu coloco um intervalo fechado em 3. É aberto em menos infinito e fechado no 3. Vamos para a próxima equação. Então, só é possível em R esse estudo, né? Se x for menor ou igual a 3, porque a variável x ela não pode assumir valores que tornem o radicando um número negativo, porque não há raiz quadrada real de número negativo. Frisando mais uma vez para vocês. Vamos agora para a seguinte expressão, onde eu tenho uma raiz de uma equação que é representada por uma fração. Então, como eu tenho uma raiz, eu tenho que essa expressão dentro da raiz todinha, a expressão todinha, x menos 1 sobre x mais 2, tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que x menos 1 sobre x mais 2 precisa ser maior ou igual a zero. E aí, nessa situação, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter que fazer duas contas para eu achar o domínio dessa função. Pro, como é isso, Pro? Vamos verificar agora. A primeira possibilidade que a gente vai ter é quando eu tenho o numerador não negativo, então o numerador não negativo ele pode assumir zero ou qualquer valor positivo. Então, eu tenho um numerador não negativo e o denominador positivo. Porque quando eu tenho zero ou um número positivo no numerador e o denominador positivo, quando eu divido dois números positivos, vai ficar positivo. E a outra situação é ter um numerador não positivo
e o denominador negativo, porque o 0 por um negativo vai dar negativo, vai dar 0. E o negativo pelo negativo vai dar um valor positivo. Então, vai ser maior ou igual a 0. Então, eu tenho as duas situações, o numerador não negativo e o denominador positivo, e o numerador não positivo e o denominador negativo. Então, vamos para a próxima, né? Para a continuação do cálculo, que eu vou fazer o cálculo para a primeira situação e eu vou fazer o cálculo para a segunda situação. Então, primeira situação, primeira possibilidade. A primeira possibilidade que é numerador não negativo e denominador positivo. Então, vamos para essa primeira possibilidade. Então, numerador não negativo e denominador positivo. Então, assim, o numerador, que é a parte de cima da minha expressão, x menos 1, precisa ser maior ou igual a 0. E aí eu vou resolver essa expressão, x precisa ser maior ou igual a 1. E o denominador, ele precisa ser positivo, ou seja, x mais 2 tem que ser maior que 0. Logo, x tem que ser maior que menos 2. E aí nós vamos precisar que as duas equações sejam satisfeitas simultaneamente. E aí eu tenho que vir fazer as minhas retas. Deixa eu limpar essa retinha aqui, que ela foi fazer. A reta virou uma curva. Eu preciso traçar as retas para fazer as interseções das possibilidades. Então, eu tenho uma reta aqui, eu vou colocar uma outra reta aqui e eu vou colocar uma terceira reta aqui. Então, na primeira reta, eu vou colocar x maior ou igual a 1. Na segunda reta, eu vou colocar x maior que menos 2. E na terceira reta, eu vou colocar a interseção que vai me dar a primeira solução, ou seja, a solução da primeira possibilidade. Vou mudar a cor da caneta aqui. Então, assim, x maior ou igual a 1. Como é maior ou igual a 1, meu intervalo é um intervalo fechado. E como é maior do que 1, eu vou pintar a reta toda aqui, ó, para minha direita. Então, qualquer valor acima de 1, ele satisfaz a minha equação. Então, aqui minha bolinha, que é o valor de 1. A outra possibilidade é x maior que menos 2. Menos 2 vai ficar com a bolinha aberta aqui. Vou botar aqui, ó. Menos. Deixa eu apagar aqui. Reescrever aqui o menos 2.
reescrever o menos 2, menos 2. Então, x é maior que menos 2, então qualquer valor acima daqui, ó, ele satisfaz a minha equação, então a gente vai pintar aqui. Então, qualquer valor à direita de menos 2 satisfaz a minha equação. De x mais 2 maior que 0. Então, vamos pintar aqui ela. Agora, nós vamos ver para quais valores, né? Eu tenho as duas retas pintadas no mesmo espaço, ou seja, para que valores eu satisfaço as duas equações simultaneamente, ou seja, a gente vai ver a parte da interseção. Então, a reta de cima está pintada a partir do menos 1. Se eu traçar aqui, ó, uma reta vertical aqui, estou traçando até com marca-texto aqui para vocês verem. A partir do ponto 1, eu tenho valores que satisfazem as duas equações. Então, a minha solução da primeira equação aqui é para valores acima de 1. Então, eu venho aqui, faço a bolinha aqui no 1, porque o 1 está incluído no intervalo, e venho pintando o restante da reta para a direita. Então, essa primeira expressão, né? A solução 1 é para x maior ou igual a 1. Agora, a gente vai analisar a segunda possibilidade, que é para um numerador não positivo e o denominador negativo. Então, nós vamos analisar essa segunda possibilidade. Então, vamos para a segunda possibilidade aqui. Vou mudar novamente a cor da caneta. E a gente vai analisar a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é a do numerador não positivo. E denominador negativo. Então, nós temos essa segunda possibilidade, onde a primeira expressão x menos 1 pode ser menor ou igual a 0. E a expressão x mais 2, que é a expressão do denominador, pode ser menor que 0. Porque se eu fizer a divisão desses dois valores, vai me dar um número ou igual a 0 ou maior do que 0. Então, eu resolvo as duas expressões. X menos 1 menor ou igual a 0 vai ficar igual a x menor ou igual a 1, porque ele vem negativo e passa por sendo positivo. E x mais 2 menor que 0 vai ficar x menor que menos 2. Então, x igual a 1 e x menor que menos 2. Vou até apagar ali para não estar aparecendo menos 1, né? E reacender para ficar x menor ou igual que 1 e x menor que menos
2. Agora, vamos novamente fazer a interseção dos dois valores, porque as duas inequações, elas devem ser feitas simultaneamente. Então, eu vou traçar a primeira reta, eu vou traçar a segunda reta, e eu vou traçar a terceira reta. Então, a primeira reta, nós vamos desenhar aqui x menor igual a 1, né? Na segunda reta, a gente vem para x menor que menos 2. E na terceira reta, eu vou pegar a solução dessa segunda possibilidade, que é a interseção entre esses dois valores. Pega, mudar a cor da caneta aqui. Então, aqui, x pode ser menor ou igual a 1. Quando é menor ou igual a 1, a bolinha é fechada, então eu estou pintando a bolinha. E quando x é menor que 2, a bolinha é aberta. Então, eu tenho 2 aqui, eu estou fazendo a bolinha aberta. E vai ficar x menor que menos 2. Agora eu vou pintar, vou pegar o marca-texto, mudar aqui para marca-texto, mudar a cor para o verde para ficar mais da cor que a gente está fazendo, para ficar mais fácil de eu pintar a reta aqui. Então, x menor ou igual a menos 1 e x menor que menos 2. Então, a esquerda é de menos 1 e a esquerda é de menos 2, eu estou pintando a minha reta. Vou botar até um aqui que eu não escrevi na bolinha. Então, aonde eu tenho a interseção dos dois valores. Então, se a gente passar aqui, ó, uma linha, para eu saber onde é que eu tenho ao mesmo tempo, é quando o x é maior ou x é menor que menos 2. Então, para valores menor que menos 2, né, eu tenho as duas equações satisfeitas ao mesmo tempo. Então, eu vou botar o menos 2 aqui, onde eu passei essa linha amarelinha, que é a interseção, e a partir dele, eu venho aqui com o marca-texto e faço a interseção da minha reta. Então, a solução da reta, né, da segunda possibilidade é x menor que menos 2. Agora, eu preciso juntar a solução da segunda possibilidade com a solução da primeira possibilidade. Então, vamos fazer uma reta que vai unir agora, para achar o domínio da função, né? Para achar o domínio da função, né? A gente tem a função aqui, eu vou reescrever a função f de x igual a raiz de x menos 1 por x mais 2, nós queremos achar o domínio dessa função. Então, para achar o domínio dessa função, nós vimos que é a expressão dentro da raiz, que é x menos 1 sobre x mais 2, ela precisa ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de números negativos. Para que ocorra isso, eu tenho duas possibilidades. Então, eu acabei analisando as duas situações. A primeira situação, onde o numerador pode ser nulo ou positivo e o denominador positivo, então eu obtive uma determinada solução para a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, o numerador pode assumir valores não positivos, ou seja, zero ou um número negativo, e o denominador número negativo. Aí a gente obteve uma solução para essa segunda possibilidade. E agora, eu vou pegar a solução 1 e unir a solução 2, porque eu posso ter qualquer um dos dois casos, né, satisfazendo a minha expressão. Então, vamos ver qual é a solução 1. Vou voltar aqui para a gente ver, ó. A solução 1, x é maior ou igual a 1. E a solução 2, x é menor que menos 2. E a gente vai desenhar isso agora aqui na primeira linha, né? X
é maior ou igual a 1. Então, eu venho aqui pintar o 1 e pintar todinho aqui para a direita. Vou pegar o marca-texto verdezinho aqui, para facilitar pintar aqui. Fica mais fácil. Então, na primeira equação, x é maior ou igual a 1. Na segunda expressão, eu tenho que x é menor que menos 2. Então, eu tenho menos 2 aqui. Menos 2. Eu vou pegar o marca-texto e pintar todos os valores menor que menos 2. Vou voltar o slide aqui só para vocês verem que a solução é essa aqui, ó. X é menor que menos 2. Eu pintei esse lado. Na primeira possibilidade, x é maior que 1. Então, eu pintei o lado de cá todinho. E agora, nessa última aqui, a gente vai unir as duas soluções. Que na união, a união eu vou pegar aqui, ó. Tanto faz x ser menor que menos 2, ou x ser maior que 1, eu tenho a minha equação satisfeita. Então, o domínio dessa função pode ser menor que menos 2 ou maior que 1, né? Vou só botar aqui o valor 1. E a solução dessa equação, então, o domínio da função f é dado por x pertencente a R tal que x pode ser menor que menos 2 ou x maior ou igual a 1. Qualquer um desses valores satisfaz a minha expressão. Então, vamos para o último exemplo. Nessa situação, eu tenho dois casos. Então, f de x é igual a 2 sobre x menos 3, se x for menor que 0, então. Para os valores, toda vez que x assume valores menores que 0, eu vou resolver a primeira expressão, 2 sobre x menos 3. E toda vez que x for maior ou igual a 0, eu resolvo a segunda expressão, que é raiz de 2x sobre menos 3. Então, aqui eu tenho essa seguinte expressão a ser satisfeita. Então, quando x é menor que 0, vou mudar aqui para vermelho novamente a caneta. Quando x é menor do que 0, eu tenho que f de x é igual a 2 dividido por x menos 3. Então, esse valor aqui, o x menos 3, tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 3. Então, quando x for maior ou igual a 0, eu tenho que f de x é igual a raiz de 2x menos 3. Então, para satisfazer essa expressão, como eu não tenho raiz quadrada de número negativo, eu tenho que 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Aí eu vou resolver essa expressão aqui. 2x
maior ou igual a 3, x maior ou igual a 3 meios. Para a minha solução, agora eu vou pegar a solução da primeira expressão, a solução da segunda expressão e fazer a união numa reta numérica. Então, eu tenho aqui a primeira equação, eu tenho aqui a solução da segunda, e eu vou fazer uma reta que vai me dar a solução das duas situações. Primeiro caso, segundo caso, e o primeiro caso unido ao segundo caso. Então, assim, na primeira situação que a gente trabalhou aqui, quando x é menor que 0, a gente calculou que x tem que ser diferente de 3. E quando x for maior ou igual a 0, x vai ser maior ou igual que 3 meios. Então, a gente vai botar esses dois valores lá na reta numérica. Vou apagar essa linha toda amarela que fez aqui, grandona. Aí, a gente vai para a reta numérica. Então, assim, na primeira expressão, a gente viu que x é diferente de 3, né? Aí, nós temos, quando x é menor ou igual a 0, nós temos que x tem que ser diferente de 3. E quando x tem que ser diferente de 3, deixa eu só voltar um negócio aqui para mostrar uma coisa para vocês. X é menor que 0, né? E aqui x tem que ser diferente que 3. Então, para qualquer valor de x menor que 0, ele é diferente de 3. Então, nesse caso aqui, né, nessa primeira possibilidade, eu tenho que x é menor que 0. Então, vamos aqui mudar a cor da tinta para fazer. Nesse caso aqui, x vai ser menor que 0. Porque x menor que 0, ele é diferente de 3. Então, vou botar o 0 aqui também. Pegar o marca-texto para pintar. Vou pintar de verdinho, com a mesma cor daqui. Pronto, ó. X menor que 0. Na segunda expressão, eu tenho x maior igual a 0. Para x ser maior ou igual a 0, x tem que ser maior igual a 3 meios. Então, nós vamos lá marcar, né, na reta, x maior igual a 3 meios. Então, venho aqui na reta, vou colocar a bolinha fechada, porque é maior ou igual, botar 3 meios. Aqui embaixo também vou colocar a mesma bolinha fechada, botar 3 meios. Porque nesse caso aqui, gente, eu quero o que tem nas duas. Eu não quero o que tem em comum, eu quero o que tem nas duas, que é união. Então, aqui, na segunda expressão, x é maior ou igual a 3 meios. E na terceira retinha, eu vou pegar e unir as duas coisas. O que tem na primeira com o que tem na segunda. Então, isso é a resposta da minha, né? Do domínio da minha função. Então, aqui, o domínio da minha função, domínio da função, é dado por x pertencente a R
tal que x é menor que zero ou x maior ou igual a 3/2. Por hoje é só. Nós vimos agora estudo do domínio de uma função. Então, espero que vocês assistam a videoaula, consigam compreender. Caso tenham dúvida, assistam novamente, anotem as dúvidas e me procurem para tirar as dúvidas de vocês, certo? Um bom estudo e até a próxima aula.